Faltou Então, uma... reforçando, então, né? A primeira passagem, a primeira técnica que eu aprendi de hipnose foi no livro do Poder Sem Limites, com Anthony Robbins. Ele decidiu que queria ser um palestrante, né? Isso. E ele tinha vocação para isso. E ele tinha algumas referências, tá? Às vezes a pessoa só tem referências negativas quando está diante do público. Então, você foi apresentar um trabalho, você não se preparou, foi vaiado, ou esqueceu, ou não gostaram, ou valia a nota e você não teve uma boa nota, né? Aí o que Certo. acontece? Você interpreta que falar em público não é a tua praia. No caso do Anthony Robbins, ele teve algumas experiências que ele falou na sala de aula e deu muito certo, né? E Sim. aí, nisso, ele acreditou que era bom para isso. Então, chamadas experiências passadas são importantes, né? Você tem experiências positivas, assim, de falar em público e ser aplaudido e perceber que o pessoal gostou e que, de repente, aquilo ali é tua vocação? De provocação, não. Eu tive experiências boas, experiências ruins, falando assim, apresentando na escola. Sim. Ruins? Ruins também. Ruins porque na época a maioria das vezes eu não compreendia, não ia explicar lá na frente o que eu sabia, mas o que eu tinha decorado. Então as experiências passadas, né, ou seja, elas contam muito para você aprender oratória, né? Sim. Então, são chamadas crenças limitantes, crenças É. limitadoras. Às vezes você acha que precisa, né, aprender muitas técnicas de oratória para ficar bom. Então, na verdade, o que você precisa ter, inicialmente, são experiências de sucesso. E o Anthony Robbins teve, né? Ele conta a história de uma entrevista onde ele entrevistou uma pessoa famosa e ele era magro, né? Ainda pequeno, ele passou por debaixo dos outros repórteres e conseguiu chegar no cara e colocou lá o gravador perto da boca e conseguiu arrancar uma entrevista que repórteres famosos não conseguiram. E ele falou: eu sou o cara, né? Além de falar bem, né, por experiências que ele teve no colégio, eu consigo atropelar a multidão e chegar no meu foco, né? Ou seja, eu consigo chegar na pessoa, né, na onde eu pretendo, né, ter sucesso para falar, ou perguntar, ou entrevistar. Então, eu sou bom nisso. E isso foi fortalecendo, né? A crença é como uma mesa. Não sei se você sabe, né? Ela é como uma mesa. Então, quando ela tem só um pé, ela é sustentada de uma forma. Quando ela tem dois, né? Já viu aquelas mesas compridas? Tem duas barras assim no final. Geralmente, mesa de escritório é assim, né? É a tampa e Uhum. dois pés, né? Então, se você empurrar ela muito para frente assim, ela cai, né? Quando tem um pé mesmo, de qualquer lado, se você empurrar, ela tomba, né? A de quatro pés já não é tão simples para você derrubar. E algumas mesas redondas, né, já são bem, além de em vários pés, assim, né? Ela já é feita mesmo para fazer bagunça, para a criança comer. Então, É. cada experiência positiva que você tem é uma perna dessa. E quando a gente não tem a experiência? E agora? A gente Aí cria. você vai, se quiser aprofundar, né? Eu estou falando sobre o capítulo 4 do livro Poder Sem Limites, tá? Crenças, né? Então, você precisa criar a crença de que falar em público é uma coisa boa para você. Então, você cria, tá? Mas às vezes você tem pânico, Certo. né? Tem gente que, se tiver que falar para mais de duas pessoas, já é plateia. E aí ele já se treme, ele já se esconde no banheiro, ele já quer passar para outro.
E começa o discurso assim, no início eu e Deus sabíamos o que eu tinha a dizer, mas agora só Deus sabe. A minha parte eu não sei mais, né? Ou então começa tipo assim, olha, eu não me preparei, já vou pedindo desculpa, não é, né, assim, eu não estou acostumado a falar, então ao invés dele já começar no discurso, ele começa já pedindo desculpa. Já fiz isso. Só quem sabe que você não sabe é você. Então, o que você disser, está valendo. Se você estava programado para falar 10x e falou 2, para quem ouviu, você falou 10. Então, você não tem que estar se desculpando. Ou, por exemplo, você vai esquecer, vai falar em público, você esqueceu uma palavra. Você não tem que... Ó, eu esqueci aqui, né, o que eu ia dizer, mas depois eu pesquiso e mando no grupo. Se você esquecer, faz a curva, troca a palavra, continua por outro assunto. Então, assim, eu posso criar, você falou para mim, né? Eu posso criar experiências, mas na criação dessa experiência você tem que ter muito cuidado. Algumas pessoas criam essa experiência diante do espelho. É um outro perigo. Compreendo. Vamos supor que você organize um discurso improvisado e que, diante de um grande espelho, você esqueça o que você ia dizer e fique extremamente envergonhado com você mesmo, e você vai ter diante do espelho a imagem do problema. Ou seja, como que é o Bruno quando ele esquece o que ele ia dizer e viu que deu errado, que deu mal. Às vezes você não tem essa foto. Seja lá na Disney, tem um brinquedo do dinossauro que você tem um certo momento que você despenca numa cachoeira artificial e cai na boca de um dinossauro, de um tiranossauro. E você fica desesperado. Primeiro, porque você não esperava que o carro ia cair. E segundo, que você vê a boca do bicho te engolindo, né? E eles batem uma foto nesse momento, né? De todos que estão no carrinho. E depois você vai lá e compra a foto. Então, é uma cara, assim, das mais exóticas possíveis. Você nunca imaginou que desesperado faria aquela cara. Então, o problema de você treinar no espelho é esse. Você vai ter a cara do inferno, entendeu? É a cara do diabo chupando a manga, ou seja, deu errado. Então, às vezes é ruim. Então, você tem que estar um pouquinho treinado, já com algumas técnicas, né? Para depois, não sei se você sabe, mas nos cursos de oratória, depois de um determinado momento, você já recebeu uma série de instruções, que você já falou para alguns colegas, já fez apresentações, a gente divide em grupos, né? Quando tem um auditório, né? Cada um vai fazer um mini discurso com duração de 3 minutos, vai ter a rotatividade ali. Se você não se deu bem, só quem viu sua cara foram eles. Para depois você começar a fazer experiências gravadas, né? Onde você depois, eles colocam lá na televisão, a gente coloca, né? Eu também já ministrei, né? Você falando. Só que aí você já tem uma experiência, então muito cuidado com filmar, muito cuidado com ir para o espelho, já logo de cara, de primeira viagem. Porque senão, ao invés de você desenvolver uma crença poderosa, né, potencializadora, você está criando uma crença limitadora, fortalecendo uma crença limitadora. Certo. Então, o Anthony Robbins ele classifica 3 ferramentas nesse processo. Você tentar recordar de momentos que você falou em público e você foi bem-sucedido. Você pode fazer isso através de uma música alfa, né? Eu vou mandar para você, onde você entra num estado alterado de consciência, ou seja, é uma música que vai ficar entre 7 a 14 Hz de frequência, e aí você volta naquele período e revive com toda a potência e toda a alegria que aquele momento proporcionou. Então, você reexperimentar essas experiências bem-sucedidas.
A segunda, você mesmo falou, não, eu não tive, mas eu posso criar. Então, você tem que tomar muito cuidado quando for criar. Porque às vezes você vai querer se filmar, às vezes você vai querer falar no espelho, né? E aí você pode aí piorar a situação, tá? Então, é claro, a terceira, ele chama de criar experiências futuras. Então, mais uma vez citando, está no capítulo 4 do livro Poder Sem Limites, né? Criar experiências futuras como se fosse aqui e agora. E aí o doutor Laí Ribeiro, no livro Linha de Tempo, né? Onde ele vai falar sobre linha de tempo, ele pede para você escrever uma carta contando uma experiência que você gostaria que tivesse ocorrendo no futuro, como se já tivesse ocorrido, para alguém que você gosta. Então, olá, mãe, tudo bem? Como você sabe, eu fiz o curso de oratória e tive experiências extremamente importantes aqui. Falei para uma plateia com 300 pessoas, todos eles acadêmicos, ou sei lá, né, membros da minha igreja, ou sei lá, o público que você deseja, e me dei muito bem. Cheguei pontualmente, sem nenhum medo, né, estava muito bem arrumado, de acordo com o protocolo do local. Às vezes o protocolo é esporte fino, às vezes é só camisa e calça, né? Você vai descrever. E fui chamado por um anfitrião muito simpático, que descreveu o meu currículo, né, e toda a minha formação, o meu preparo para poder falar sobre o tema, ao qual discorri com muita fluência. Está entendendo? Você está falando de uma coisa que gostaria que ocorresse no futuro, como se já tivesse ocorrido no passado. Aí você quebra duas coisas, depressão e ansiedade. O que é depressão? Excesso de passado. E o que é ansiedade? É excesso de futuro. Quando você escreve a carta agora, no presente, falando de algo que você gostaria que fosse no futuro, mas como se já tivesse ocorrido no passado, você tira a pressão emocional do modelo. Aconteceu agora. Né? Não, o agora é a carta. Sim, aconteceu agora, porque a carta está... Você contando, mas na verdade aconteceu, né, no passado. Você está contando para ela de algo que, no caso, você gostaria que tivesse ocorrido, não ocorreu, mas você vai contar de algo no futuro como se já tivesse ocorrido. O presente é a carta. Estou escrevendo aqui para você agora esse fato inusitado, certo? Essa é uma ferramenta. A outra ferramenta é você, ou sentado, numa posição confortável, ou até deitado, mas tem que tomar cuidado para não dormir, seria você se imaginar com todos os pré-requisitos. Ou seja, a fala ideal. A fala ideal. Como é que seria? Como é que seria o auditório? Quem seriam as pessoas? Como você estaria, sua postura, seu tom de voz? Quem estaria lá? Quem iria lhe apresentar? Como seria o aplauso? Ou seja, um momento perfeito. Então, a possibilidade de que isso ocorra no futuro é grande, porque você está profetizando. Algumas pessoas chegam a fazer o desenho nos cursos que a gente faz de coaching. A gente faz o desenho e guarda. E algumas pessoas, depois de anos, têm uma foto parecida com o desenho. Ele já mostrou lá, né? Uma vez eu fiz com o Paulo, né? O curso de oratória lá, né? Entre vários outros que eu fiz. Aí ele mostra, né? Pessoas que fizeram o desenho e depois a foto quase igual ao desenho. Inclusive, teve uma que ele mostrou, né? Uma foto, no caso, não era para oratória, mas era uma vontade de ter 2 filhos, um casal, sendo que o menino é mais velho que a menina, a esposa
vendo o pôr do sol, né, a foto por trás, e aí ele mostrou a foto igualzinha. Uma foto do pôr do sol com um casal, a esposa, e o fundo, alguém bateu a foto de fundo. Não tem nenhuma intenção. Tá? Então, essa é a lição de hoje. É formar crenças, né, bem-sucedidas, baseadas em experiências que já ocorreram, experiências futuras, e aí você tem duas, né? A futura você pode imaginar como se estivesse ocorrendo no presente, e a carta também é um modelo bom, porque você fica ali detalhando e, ao mesmo tempo, imaginando. Os dois últimos que você me passou, eles são contínuos, né? Procurar abrir caminhos para poder falar mais. É o chamado orador intrometido. Né? Exato, boa. O Antônio Robbins, ele falou assim, se um orador bem-sucedido fala 3 vezes por semana, eu vou dar um jeito de falar 3 vezes por dia.